Olá, queridos alunos! Tudo bem? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês para a nossa aula de número 16 de Língua Portuguesa do 7º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, sobre o que é que nós vamos estudar hoje então. Pois muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a voz do verbo. Prof, o verbo tem voz agora? Tem! O prof já vai explicar para vocês o que é isso, tá? Muito bem. Enquanto isso, vocês vão separando já o material para a nossa aula, tá certo? Separe o caderno lá de língua portuguesa, deixem aberto na matéria, né? Deixem caneta, lápis, borrachinha lá do lado, caso vocês queiram fazer alguma anotação importante. Ok? Muito bem. Vamos conhecer então os objetivos da nossa aula. O que é que nós queremos com esta aula? Os objetivos para a nossa aula, nós vamos precisar saber fazer o quê? Identificar a voz do verbo nas orações, né? Dizer que tipo de voz tem o verbo nesta oração e também reescrever algumas orações, algumas frases, mudando a voz do verbo. O prof já vai mostrar isso para vocês. Por exemplo, vai estar na voz ativa ou passar para a voz passiva, ou vice-versa. Estará na voz passiva, mudarei para a voz ativa. Ok? Muito bem. Mas o que é voz do verbo, então? Que eu brinquei com vocês, né? O verbo tem voz agora? Vamos ver o que é essa tal da voz do verbo. Vamos lá. Então, nós chamamos de voz do verbo a forma assumida por esse verbo para indicar se o sujeito da oração, que é o sujeito gramatical, ele é agente ou paciente da ação, tá? Então, o que é isso? Eu vou identificar o verbo na oração, vou observar que o sujeito está praticando a ação desse verbo ou não. Vamos lá? Não lembro o que é sujeito, como é que eu vou saber se ele pratica ação ou não, prof, né? Vamos lá então revisar o que é o sujeito. Então, o que é um sujeito, pessoal? É sobre o que ou sobre quem se declara, se fala alguma coisa nas orações. Se vocês não lembram com exatidão, vocês podem rever a nossa aula 11. A prof trata exclusivamente explicando para vocês o que é um sujeito. Então, aqui nós vamos revisar só rapidinho para vocês terem fresquinho na memória. Ficaram com dúvida ainda? Voltem lá na aula 11 e revejam. Combinado? Vamos lá, então. Ver o que é esse tal do sujeito e ver quando ele pratica a ação e quando não. Adiante. Então, a voz do verbo pode ser de 3 formas. A primeira, na voz ativa, quando o sujeito faz o quê? Ele pratica a ação, ou seja, ele é agente da ação que o verbo está indicando. Vamos compreender melhor observando com a prof aqui o quadrinho. Então, se eu tenho que saber se o sujeito é agente da ação, eu tenho que achar esse bendito sujeito primeiro, né? O que é que eu faço para achar o sujeito? Localizo primeiro o verbo. Tenho a frase. Ele fez o trabalho. Onde está o verbo? Fez. Se eu não tenho certeza, eu vou pensar em conjugar esse verbo. Eu faço, tu fazes, ele fez. Deu certo? Deu. Então é o verbo. Para achar o sujeito, o que é que eu faço? Pergunto quem ou o que para o verbo. Vamos lá? Quem fez alguma coisa? Ele é o sujeito, certo? Esse ele está praticando a ação do verbo fazer, porque é ele que está fazendo o trabalho. Portanto, eu tenho um sujeito na voz ativa, ele faz a ação, ok? Adiante. E a voz passiva, o que é que vai ser? O contrário da voz ativa. A voz passiva, o sujeito não faz a ação, tá? Vamos ver então. Quando eu digo que o sujeito é paciente, ele não está doente, não. Tá? É que ele recebe o efeito da ação, ele é passivo, ele não faz as coisas. Alguém outro está fazendo. Tá? Então, vejam só.
Eu usei a mesma frase, inclusive, só transformei ela para voz passiva. Ó, voltem lá comigo. Ele fez o trabalho. Sujeito, ele. Praticou a ação de fazer o trabalho. Vou reescrever essa oração para voz passiva. Como é que eu vou fazer isso? Ele não pode mais fazer as coisas, porque eu vou passar para a voz passiva. Uma coisa, pessoal, quando vocês transformam voz ativa para voz passiva, o sujeito não vai ser o mesmo, tá? Não pode começar igual na frase. Vejam comigo, como é que eu comecei? Se não é mais ele, quem que vai receber o efeito da ação? Quem vai ser feito? O trabalho? Ele que vai iniciar a minha oração. Vejam só como ficou. O trabalho foi feito por ele. Vejam que agora o sujeito é o trabalho. Prof, mas não era ele? Eu troquei a voz do verbo. Olhem comigo. Verbo, na verdade, uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Dois verbos que representam uma ação. Foi feito, é uma ação apenas. O que é que foi feito? O trabalho? Qual o processo mesmo para eu localizar o sujeito da oração? Localizo o verbo e pergunto quem ou o que. O que é que foi feito? O trabalho. Portanto, o trabalho é o sujeito. O trabalho está fazendo a ação? Não. Quem está fazendo? Ele. Portanto, eu tenho voz passiva. O que é voz passiva? É quando o sujeito recebe o efeito da ação que é indicada pelo verbo. Ele não pratica mais a ação. Ok? Nós temos um agente da passiva, que é ele aqui, ó. Na voz passiva eu tenho o sujeito que recebe o efeito e o agente da passiva, que é quem pratica. Ok? Então, já as duas primeiras vozes do verbo nós compreendemos. Vamos para a terceira. A terceira é a voz reflexiva. A palavra reflexiva lembra reflexo. Aonde a gente pode ver o nosso reflexo? No espelho, no vidro, na água. E quando nós vemos o nosso reflexo, nós estamos nos vendo, não estamos vendo outra pessoa. Isso tem a ver com voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É quando o sujeito, ao mesmo tempo ele é agente, ele pratica a ação, mas também é paciente. Como isso, professora? Ele pratica a ação e o efeito recai sobre ele mesmo. Vejam comigo. O menino feriu-se. Vamos achar o verbo. Feriu. Quem se feriu? O menino. Vocês vejam que ele praticou a ação, ele mesmo se machucou e ele mesmo ficou machucado. Numa linguagem bem simples, né? Isso é voz reflexiva. Quando o sujeito pratica a ação e ele recebe o efeito da ação sobre ele mesmo. Vejam, por exemplo, na frase anterior, como isso não acontece. Olhem só. O trabalho foi feito por ele, né? Ele faz o trabalho, mas a ação não recai sobre ele. Recai sobre quem? Sobre o trabalho. Ele foi realizado. Essa é a diferença, né? Na voz reflexiva, o sujeito pratica a ação e ele mesmo recebe o efeito. Vocês vejam que ninguém foi lá e machucou o menino. Ele mesmo se machucou e ele mesmo sofreu esse efeito, ok? Quando eu digo sofreu, não precisa ser algo ruim. Eu posso dizer assim, penteei-me esta manhã, lavei-me esta manhã. É algo ruim? Não. Eu sou paciente da ação porque eu mesmo me lavo, eu mesma me penteio e eu mesmo fico limpa e penteada. Entenderam? Bem fácil, né? Muito bem. Vejamos mais alguns exemplos, né? Para vocês compreenderem melhor e não ficarem com dúvida. Até é importante vocês anotarem, né? Então coloquem lá, por exemplo, voz ativa, sujeito faz. Ele faz, ele pratica a ação.
Voz passiva, não faz. Voz reflexiva, faz e recebe o efeito. Resumiu, né? Então vejam mais alguns exemplos de voz ativa. A loja vendeu o automóvel. Vendeu é o verbo. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos. É verbo. Quem que vendeu? A loja. Vejam que a loja é o sujeito. Pessoal, é importante, o sujeito não precisa ser sempre pessoa. O sujeito é o quê? De quem ou do que se fala na frase, né? De quem que eu estou falando aqui? Da loja? O que a loja fez? Vendeu o automóvel. Prof, mas loja não vende. Tudo bem, né? Tem alguém que está lá vendendo. Mas subentende-se, né? Que aquela loja não foi supermercado, não foi a quitanda, não foi o posto de gasolina, por exemplo, tá? Adiante. Outro exemplo. A criança não quebrou o copo. Vocês vejam que aqui a prof colocou uma oração na qual a criança não faz alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele é sujeito na voz ativa, porque ele praticou a ação de não quebrar. Entenderam? Olha só o verbo. Qual seria o verbo? Quebrou. Quem que não quebrou o copo? A criança. A criança está praticando a ação de não quebrar aquele copo ali. Voz ativa. Exemplos de voz passiva. Novamente a prof fez aquela mudança, né? Eu peguei a mesma frase da voz ativa e reescrevi para a voz passiva. Então, se antes eu tinha a loja vendeu o automóvel, ó, na voz ativa, agora na voz passiva eu tenho o automóvel foi vendido pela loja. Verbo, foi vendido. Quem que foi vendido? O automóvel. Vejam que ele recebe o efeito da ação de ser vendido. Ele não faz nada. Ele não se vendeu sozinho, né? A outra frase, a mesma coisa, a prof transformou. Olhem só, se antes eu tinha assim, a criança não quebrou o copo, na voz ativa, passando para a voz passiva, eu tenho como? O copo não foi quebrado pela criança. Verbo, não foi. Quem que não foi quebrado? O copo. Ele está recebendo o efeito da ação. Por isso eu tenho voz passiva. Ok, gente? Muito bem. Exemplos de voz reflexiva. Mais 2 exemplos para vocês tirarem de letra esse conteúdo, né? A menina penteou-se antes de sair. Lembrem-se, a voz reflexiva, o sujeito faz o quê? Pratica a ação e recebe a ação. Quando a menina penteia-se, ela pratica a ação e ela mesma recebe o efeito. Compreenderam? Outro exemplo. Ela arrumava-se antes de sair. Verbo, arrumava. Quem se arrumava? Ela. Ela mesma pratica a ação e ela mesma recebe o efeito de ficar arrumadinha. Então, isso é voz reflexiva. Bem tranquilo, não é mesmo, gente? Muito bem. Então, não esqueçam, vamos revisar mais uma vez, né? A voz ativa, o que é que é? O sujeito pratica a ação, ele faz a ação. Ó, tá aí um resuminho para vocês anotarem no caderno. Prontinho já, né? Então, a voz ativa, o sujeito pratica a ação que o verbo está indicando. Na voz passiva, o sujeito recebe o efeito dessa ação, ele não faz mais, né? E na voz reflexiva, ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele também recebe o efeito dessa ação sobre ele mesmo. Ok? Muito bem. Então, com essa revisão, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, né? Não esqueçam que vocês têm atividade para fazer sobre esse assunto. E se ficaram com dúvidas, voltem à aula, pausem, façam anotações, para que vocês sigam adiante com o domínio desse assunto. Agradeço a atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!